Fala pessoal, voltando, vamos dar uma corrida aqui para terminar todo o conteúdo na nossa aula, Direito Penal, parte geral, mas o importante aqui, nem que a gente grave um bloco extra aí, é exatamente que a gente esmiúce cada questão e possa trabalhar com vocês as perspectivas de como isso pode cair na tua prova, sempre aprofundando da melhor forma. Claro, vai ter algumas questões aqui, eu caprichei melhor nessas primeiras até a 13ª, e algumas outras são mais rápidas, mais fáceis de a gente detectar. Tranquilo? Vem na tela comigo, 14ª questão, defensor público. Por que você pegou essa? Porque eu achei uma questão interessante, com uma perspectiva legal para delegado de polícia. O que é que ela diz aqui, ó? O crime possível ocorre quando? A. O crime se consuma, mas o autor é inimputável. Isso aqui é ridículo, tem nada a ver. Inimputabilidade está relacionada à culpabilidade do agente, nos termos do artigo 26, a regra. 27 e 28 também, a gente vai ter outras questões que a gente vai analisar daqui a pouquinho. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui eu quero fazer um parênteses interessante, né? Não está plenamente correto, mas eu quero trazer para vocês, né, um parênteses importante. Isso aqui não é correto não. Vem comigo aqui, ó. Muito cuidado, pessoal. No crime possível, o resultado ele não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente? Sim. Sim. Como é, professor? Vamos lá, pessoal. Se liga bem nessa informação muito importante que eu vou trazer para vocês. O que é tentativa nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal? Quando o agente, pretendendo um resultado, ele não consegue alcançá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Sendo que esse dispositivo, ele deveria ter um parêntese aí interessante. O agente pretendendo um resultado possível e não consegue concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Sabe por quê? Porque no crime possível, eu tenho dolo do agente de conseguir concretizar o fato, mas eu tenho uma circunstância alheia que impede. Que circunstância alheia é essa? Ou o objeto é absolutamente impróprio, ou o meio elegido é absolutamente ineficaz. Então eu pego minha pistola que está aqui do lado, desmuniciada, sem ter conhecimento que está desmuniciada, aponto para o meu desafeto e começo a ciclar o gatilho. O que é que eu estou fazendo? Eu estou praticando uma conduta, desejando a morte daquela pessoa, e uma circunstância alheia à minha vontade, que é arma desmuniciada, impediu que o resultado produzisse. Sendo que essa circunstância alheia, ela é impossível de concretizar. Ou seja, o que é crime impossível? Pretensão do resultado impossível de acontecer por uma circunstância alheia. Só esse detalhe importante para vocês. Cuidado para não errar isso em prova. Se a prova vier dizendo exatamente isso, no crime possível, o resultado não se consuma meramente por circunstância alheia à vontade do agente. Está falso. Está falso. No crime possível, o resultado não se consuma porque este era impossível em virtude de uma circunstância que é alheia ao agente. Gostaram da dica? Volta comigo. Então, eu tenho que fazer esse parêntese. C. O autor age de maneira não intencional, falso. Ele tem a intenção de praticar o fato. Beleza? A despeito da consumação. O agente atua em estado de necessidade da legítima defesa. Ridículo isso aqui. Isso aqui está relacionado à ilicitude do fato. Licitude ou ilicitude, né? Só restou o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. Perfeito, pessoal. Olha só, para acrescentar, para otimizar aí, a teoria adotada em relação ao crime possível é a teoria objetiva moderada ou temperada. O que é isso? Para ser crime possível, o meio escolhido pelo agente deve ser absolutamente ineficaz. Absolutamente. Ou o objeto deve ser absolutamente impróprio. Se cair na tua prova que um indivíduo ele pegou uma arma de fogo com baixíssima probabilidade de disparo em virtude do mecanismo da arma, uma arma muito antiga, e as munições muito antigas que tinham 1% de chance de disparo, e ele desejando a morte de alguém
cicla várias vezes o gatilho, mas não deflagra nenhum, temos uma tentativa. Por quê? Porque havia uma possibilidade ainda que remota. Para ser crime possível, tem que ser absolutamente ineficaz. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito cuidado em questões concretas, me veio na cabeça agora, envolvendo crime possível com erro de tipo. Por exemplo, lá, um indivíduo, ele dá uma facada numa pessoa e, acreditando que essa pessoa se encontra morta, né, ele, visando ocultar o cadáver, enterra aquela pessoa viva. O que é que temos aí? Temos inicialmente um erro de tipo, ele acreditava que estava praticando a ocultação de cadáver, mas era uma pessoa viva. E temos aí um crime possível em relação ao fato pela impropriedade absoluta do objeto. Não tem como ele ocultar algo que está vivo. Beleza? Então, muito cuidado nessas questões relacionadas aí. Volta comigo na tela. 15. Questão número 15. Delegado de Polícia do Acre, IBAD, banca pesada aí, 2017. Vamos ver o que trouxe aqui pra gente. Astrégésilo, verbalizando seu ânimo necândio, aponta uma arma de fogo municiada para Aristóteles. Este, todavia, consegue entrar em luta corporal com Astrégésilo, apossando-se da sua arma de fogo antes do acionamento do gatilho. Considerando o caso proposto, é correto afirmar que, já adianto para vocês que essa questão envolve um dos assuntos mais tortuosos do direito penal, que muita gente não compreende, é discutido na doutrina tal, as teorias que buscam fundamentar a transição dos atos preparatórios para os atos de execução. Por que é importante essa teoria, pessoal? Vocês sabem que o iter criminis, que é o caminho do crime, ele é composto pela cogitação, que é uma fase interna, que subdivide-se em quê? Em idealização, deliberação e resolução. Idealização, deliberação e resolução. Isso é a cogitação, não é punível. Preparação, atos preparatórios, que também não é punível. É quando eu começo a materializar a minha pretensão. Eu compro a arma, eu compro a moto para matar a pessoa, compro o capacete, fico na frente da casa dela esperando para efetuar os disparos. Isso é ato preparatório. Lembrando que não é punível em relação ao crime pretendido, mas de acordo com a chamada, se liga, teoria do recorte. O que é isso, teoria do recorte, professor? Eu pego esse fato isolado, preparatório, e jogo em outro iter criminis. Se no outro iter criminis constitui um fato autônomo, um crime consumado, eu vou ser punido por aquele outro crime. Exemplo, eu não posso estar com aquela arma é ilegal. É um ato preparatório do homicídio. A polícia me aborda e me pega com a arma. Eu digo, rapaz, vocês impediram de eu matar uma pessoa que ia sair daqui a pouco. Eu vou responder apenas pelo porte, porque aquilo é ato preparatório para homicídio, não é punível. Quando é que começa a ser punível? Quando eu começo a execução. Então, quando eu começo a execução e algo me impede, eu tenho tentativa do crime pretendido. Olha a importância disso. Quando é que começa o ato executório efetivamente? E quando termina o ato preparatório? Essa transição entre um e outro é alvo de bastante discussão. Teoria da hostilidade do bem jurídico, teoria subjetiva, teoria objetiva formal, teoria objetiva material, teoria objetiva subjetiva. Já adianto para vocês as duas que o Brasil adota. A primeira, preferida pela doutrina, doutrinariamente prevalente, e a segunda, que vem sendo adotada pela jurisprudência. Qual é a primeira, professor? A objetivo formal. A objetivo formal, na objetivo formal, os atos preparatórios são considerados quando há o início da prática da conduta delitiva. São considerados quando há início da prática da conduta delitiva. Ou seja, quando eu começo a matar, quando eu começo a subtrair, quando eu pego a faca e vou dar o primeiro golpe na pessoa, ainda que eu não atinja, tentativa branca, ainda que eu não atinja, que é uma tentativa branca, mas eu comecei a praticar a conduta típica, eu comecei a praticar o primeiro ato idôneo a concretizar o fato. Essa é a teoria que prevalece na doutrina.
Segunda teoria que a jurisprudência adota também, a jurisprudência adota as duas, certo? Mais recentemente, o STJ adota muitas objetivo subjetiva ou objetivo individual. Qual é essa teoria? O que é que ela diz? Para essa, o ato executório é aquele considerado quando a gente começa a realizar a figura típica, começa a realizar a conduta igual ao objetivo formal, mas também aqueles atos anteriores à efetiva conduta, levando em consideração o plano subjetivo do agente, a intenção dele inequívoca de praticar o fato. Professor, não entendi. Olha só. Para essa teoria, a tentativa acontece quando eu começo a efetuar facadas na pessoa, ainda que eu não atinjo, que é igual ao objetivo formal, mas também, dependendo do meu plano subjetivo, quando eu, por exemplo, pego a faca e digo, chegou sua hora, e eu já tinha tentado matar essa pessoa outra vez, falei para todo mundo que eu iria matar, quando eu faço, chegou essa hora, essa pessoa, antes de eu começar a efetuar o golpe, ela me segura e consegue tomar a faca. Para a teoria objetivo formal, não teremos tentativa. Para objetivo subjetiva, teríamos tentativa, certo? Essas duas é a que é importante para vocês na prova e eu vou comentando as outras quando a gente for vendo as assertivas, tranquilo? Vem comigo na tela. Então, ó, letra A. Pela teoria objetivo subjetiva, que é a que eu disse para vocês agora, também chamada de objetivo individual, beleza? Mesma coisa. A conduta não saiu da esfera dos atos preparatórios, já que o não acionamento do gatilho faz com que se pressuponha a inexistência de vontade de realização do tipo. Falso, pessoal. Olha só a questão. Astrogildo, essa questão é top. Verbalizando seu ânimos necando, ou seja, era inequívoca a intenção de matar. Aponta a arma de fogo municiada para Aristóteles. Vem aqui comigo, ó. Mesma coisa da faca. Eu quero matar, eu verbalizo, eu vou matar essa pessoa. Aponta a arma, não precisa apertar o gatilho não, para a teoria objetivo subjetiva. Por quê? Porque para essa teoria, atos executórios é aquele efetivamente em que o agente começa a realizar a conduta, mas também aqueles imediatamente anteriores, levando em consideração o plano subjetivo do agente, a intenção de matar. E quando aponta a arma, é um ato imediatamente anterior ao ato executório. Está falso aqui, beleza? Então, volta na tela. Aqui a conduta saiu sim dos atos preparatórios, seria ato executório. Pela teoria subjetiva, só haverá tentativa de homicídio se a ação foi representada pelo autor como executiva. Corretíssimo, pessoal. Olha só, para a teoria subjetiva, que é a que eu vou comentar, não é adotada no Brasil, não há diferenciação entre atos preparatórios e atos de execução. Basta a intenção do agente, o dolo do agente. Então, o fato de eu arrumar uma confusão em um bar, aí eu vou lhe matar, vou pegar uma faca em casa, vou trazer para lhe matar. Eu estou chegando na esquina do bar já com a faca, a polícia me aborda. Tentativa de homicídio. Para a teoria subjetiva, tentativa de homicídio. O que vale é a intenção do agente. Beleza? Não é adotada. Volta comigo. Pela teoria objetiva individual, que é a mesma coisa dessa aqui, ó. Olha, a prova trabalhando com sinônimos. Há homicídio na forma atentada, independentemente do plano do autor. Professor, o senhor falou realmente que há homicídio na forma atentada. O senhor errou, não foi? Vem cá comigo. No caso, há sim homicídio na forma atentada. E onde é que está o erro da questão? Volta. Ó, independentemente do plano do autor. Não. Só há homicídio na forma atentada porque o autor tinha um plano subjetivo. Qual era? Ó, verbalização do seu ânimo necando. Ele queria matar. Esse é o erro da questão. Se dissesse aqui, pela teoria objetiva individual, há homicídio na forma tentada, ponto, estaria correto isso aqui. Pela teoria objetiva formal, há homicídio na forma tentada. Não, já expliquei para vocês. Para haver homicídio, ele tem que pelo menos apertar o gatilho uma vez para a objetiva formal. Pela
Pela teoria objetiva material, a conduta não saiu dos atos preparatórios concernentes ao homicídio. Professor, qual é essa objetiva material? É a chamada também do terceiro observador. Terceiro observador. O que é isso? Atos executórios se dá... os atos executórios são aqueles imediatamente anteriores à realização da conduta. Atos executórios são aqueles imediatamente anteriores à realização da conduta propriamente dita, a depender de um terceiro que observa e diz, não, ele ia matar realmente. Leva em conta uma terceira pessoa que observa. Não está na questão exatamente isso, por isso está falso, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Para o terceiro observador, aqui na realidade o ato também havia saído da esfera de atos preparatórios. Tranquilo? Vamos para a nossa 16ª questão. Quanto às fases de realização da infração penal e a tentativa, assinala a alternativa correta. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado do iter crimes. A depender do grau alcançado do iter crimes. Ó, pessoal, cuidado nessa questão. E eu vou dizer para vocês, essa só tem um errinho. Quando ela coloca a depender do grau alcançado no iter crimes. O erro é esse. Não depende disso não, mas se fosse só, os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados? Vem cá comigo, olha. Já vou matar essa questão todinha para vocês. Quanto à punibilidade pela tentativa, o direito penal, o Código Penal propriamente dito, adotou duas teorias. Regra, teoria objetiva ou dualista. Regra, teoria objetiva ou dualista. O que é que essa teoria diz? A punição pela tentativa se dá em relação ao grau de intensidade de agressão ao bem jurídico. Ou seja, o nível de agressão ao bem jurídico. Quanto mais próximo se chega da consumação, menor será a redução. Essa é a regra. Professor, isso eu sei, mas essa teoria não é regra não. Ela é a única teoria. Não. Nós temos a teoria subjetiva ou monista, que não faz diferenciação entre crime tentado e crime consumado. A punibilidade da forma tentada é a mesma da forma consumada. Leva em consideração exclusivamente a intensidade do dolo do agente. Vou repetir. Teoria objetiva ou dualista leva em consideração o nível de agressão ao bem jurídico protegido. Ou seja, quanto mais próximo a gente chega da consumação, o agente deu 10 disparos, o cara ficou em coma 1 ano e não morreu. Chegou muito próximo. A redução será mínima. Chegou bem distante, pegou um disparo só de raspão, mas ele queria matar. A diminuição será máxima. Essa é a teoria regra. Há uma diferenciação entre consumação e tentativa. Diminuição de pena. Para subjetiva ou monista, não há diferenciação de pena entre consumado e tentado. É a mesma coisa. Leva exclusivamente em consideração a intenção do agente, o dolo do agente. Então, é possível haver mesma punição, sim, nos chamados crimes de atentado, artigo 352 do Código Penal. Olha aí no teu Código Penal, 352 o artigo, a punição da tentativa é a mesma do crime consumado. Volta comigo? Então, por isso que essa aqui está errada, ó. A depender do grau alcançado do intercrimes. Não depende disso. B. Tentativa abandonada ou qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório em razão de o agente não praticar todos os atos de execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Falso. Quando eu falo em tentativa abandonada ou qualificada, pessoal, eu estou falando na chamada de desistência voluntária. Certo? O agente desiste voluntariamente de prosseguir. Artigo 15 do Código Penal. C. No que diz respeito às fases do intercrimes, o auxílio à prática de crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser, ao menos, tentado. Certíssimo, pessoal. Intercrimes, a gente viu, são 4 fases. Essa questão, o auxílio à prática do crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível. Onde é que está isso? Artigo
31 do Código Penal. Então, vem cá, eu sou o mandante de um fato, de um crime. O agente ele vai para a empreitada criminosa para executar a vítima. Sendo que antes mesmo dele praticar o executório, ele faz: vou fazer isso não, meu irmão, estou fora desse ramo, arrumei emprego, não vou mais trabalhar com morte de ninguém não. Olha, bicho, já era, não vou matar não. O mandante ele não responde também por tentativa nem pelo crime. Artigo 31 do Código Penal, recorrente em prova de concurso público. Então, volta para mim, está corretíssimo, certo? B. Os crimes omissivos, sejam próprios ou impróprios, não admitem tentativa. Cuidado, pessoal. Os que não admitem são os próprios. Os impróprios, que a gente viu, que é a figura do garantidor, admite. Suponhamos que eu como delegado, visualizo a prática de um roubo, o início da prática de um roubo. Não, deixa roubar. A pessoa está sendo abordada, mas não consegue subtrair, porque um particular consegue render o meliante e levar para a delegacia. A polícia toma conhecimento, a corregedoria toma conhecimento que eu visualizei e deixei correr. Ah, deixa. Eu vou responder por roubo tentado. Então, cuidado. Crime omissivo impróprio admite sim tentativa. Informação importantíssima para vocês. Volta comigo. A tentativa incruenta é aquela em que o agente, arrependendo-se posteriormente, pratica atos para evitar o crime que o crime venha a se consumar. Não. Tentativa incruenta é a tentativa branca. Não há lesão ao bem jurídico protegido. Aqui está falando de arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Beleza? 17ª questão. Os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz são compatíveis com os crimes culposos em qualquer de suas modalidades. Pessoal, aqui vocês vão colocar falso, certo? Falso. Os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz não são compatíveis com crimes culposos. Não são compatíveis. Vem cá, pessoal, olha só. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente tem dolo de produzir o resultado. O agente tem início de execução dolosa, mas na desistência voluntária ele desiste de prosseguir na execução. Já no arrependimento eficaz, ele realiza todos os atos executórios e toma uma atitude contrária à consumação, ou seja, ele vem matar uma pessoa, efetua o disparo de arma de fogo, esgota os 6 disparos que estavam no revólver calibre 38, chega no carro, liga o rádio e escuta uma música evangélica. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Opa, meu Deus do céu, me arrependi, vou socorrer essa pessoa. Ele volta, socorre a pessoa é salva. Arrependimento eficaz. Exclui a tipicidade do crime, fazendo com que o agente responda pelos atos anteriormente praticados. Lesão corporal. A banca vai ter que ser clara. O fulano ficou mais de 30 dias sem conseguir realizar suas ocupações habituais. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Lesão corporal de natureza grave. Beleza? Muito cuidado nesse tema. Agora, cuidado. Na culpa imprópria. Onde eu tenho dolo, mas esse dolo é viciado por um erro vencível. Certo? Na culpa imprópria, a gente sabe, inclusive, que se admite tentativa. Bizu importante para vocês. Culpa imprópria admite tentativa. É aquela, por exemplo, discriminante putativa. Eu puxo minha arma acreditando que é uma pessoa que veio contra mim me matar, mas a pessoa está com uma furadeira. Aí eu atiro, eita meu Deus, era uma pessoa que estava com uma furadeira, era um trabalhador. O que é que eu tenho aí? Erro, discriminante putativa, certo? Ah, mas dava para vencer. Eu vou responder por homicídio culposo. Isso é culpa imprópria. Admite desistência voluntária, admite arrependimento eficaz, admite tentativa. Beleza? Vamos embora. 18ª questão para vocês. Sobre as causas de justificação em direito penal, pense o seguinte. No estado de necessidade, a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado, enquanto na legítima defesa
A conduta recai somente sobre o agressor. Perfeita essa questão, pessoal. Olha só, no estado de necessidade, eu posso voltar minha conduta contra uma pessoa que não tem nada a ver com aquele perigo produzido. Na legítima defesa, não. Eu tenho que direcionar minha conduta, minha agressão justa contra a pessoa que está me agredindo injustamente. Beleza? Professor, como assim? Qual é o exemplo? Estou saindo aqui dos estúdios e me deparo com uma pessoa que acabara de ser baleada. Eu quero socorrer, eu estou sem carro, peço carona a uma pessoa, a outra, ninguém para. Eu vejo que uma pessoa saiu, né? Por favor, não vou levar não. Aí eu aproveito que a pessoa deixou o carro ligado, boto a vítima no carro e saio no carro dessa pessoa, eu subtraio o carro dessa pessoa. Eu estou em estado de necessidade de terceiros. Veja que minha conduta foi contra um terceiro desinteressado. Beleza? Então tá correta. Volta para mim na tela. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo, enquanto na legítima defesa, o direito sofre uma agressão futura. Falso. Na legítima defesa, uma agressão injusta atual ou iminente. Atual ou iminente. C. No estado de necessidade, ocorre um conflito entre dois bens jurídicos colocados em perigo, somente por conduta da pessoa humana. Falso. Pode ser conduta humana, pode ser acidental, pode ser por uma agressão animal, certo? Ou seja, o perigo é criado por um humano, por um acidente ou por um animal. D. A legítima defesa putativa é incompatível com a tentativa. Acabei falando isso já para vocês. Tendo em vista a errônea suposição de uma agressão por parte do defendente. Falso. A legítima defesa putativa é compatível com a tentativa porque estamos aqui diante de quê? De uma culpa imprópria. Questão massa aqui para vocês. Culpa imprópria. E para finalizar essa questão, eu queria dizer uma dica importante para vocês. Um dos requisitos do estado de necessidade é a evitabilidade do sacrifício. Ou seja, se o agente tem outro meio, outra alternativa, ele tem que buscar. Ele não pode sacrificar. Então, por exemplo, eu estou morrendo de fome, eu estou quase morrendo mesmo. Eu preciso comer alguma coisa. Se eu não comer, eu vou morrer. Então, uma pessoa me fornece, por exemplo, arroz e feijão. Eu digo, não, eu não vou comer arroz e feijão. Eu vou querer entrar na padaria e levar pão, queijo e mortadela. E fui entrar e subtrair e fui embora. Eu vou responder. Por quê? Porque eu tinha outra alternativa. O cara deu arroz e feijão, eu não quis, eu queria optar. Eu vou responder. Na legítima defesa não existe esse requisito. Não existe o chamado cômodos dissessos. Não existe a evitabilidade da agressão. Então, se eu estou discutindo com a pessoa no bar e a pessoa diz, eu vou em casa, vou pegar a minha arma e vou lhe matar. E eu não, rapaz, vai para casa, ele vai fazer isso. Não. Pode vir, eu estou armado aqui também, ou eu ou ele. Eu estou em legítima defesa quando ele vir atirar em mim ou atirar nele, estou. Eu não estaria se antes dele pegar, eu atirasse nas costas dele para evitar que ele fosse pegar a arma. Mas na legítima defesa não se exige a evitabilidade, certo? Do sacrifício. Outra informação importante aí para vocês ficarem ligados, cuidado na legítima defesa sucessiva. É possível? Como assim, professor? Quando eu me defendo do excesso praticado pelo agredido inicial. Como assim? Eu quero matar José, vou lá, começo a efetuar disparo, eu erro, José atira em mim, pô! Aí eu, poxa, me lasquei, não quero mais matar José. Sendo que José vai e diz, ele não ia me matar, agora eu vou continuar. Ele vem atirar em mim e continua atirando. Eu pego minha arma e atiro para repelir aquele excesso dele. Eu estou em legítima defesa chamada legítima defesa sucessiva. José morre. Eu não vou responder, eu vou responder pelo homicídio, mas devo ser absolvido pela legítima defesa. Mas posso ser condenado pela tentativa anterior. Eu não tentei matar ele,
Beleza? Então, cuidado. Cabe legítima defesa sucessiva. Professor, e legítima defesa recíproca? Não cabe. Não cabe. O fulano está em legítima defesa, o outro tá também. Não. Só cabe, de acordo com a doutrina, se for putativa. Certo? Duas legítimas defesa putativa caberia. Fechado? Recíproca não cabe, exceto se for putativa. Então, tá o tempinho já acabando. Na próxima parte a gente volta para terminar as outras questões. Forte abraço.